Meus amigos, bom dia a todos. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos neste nosso encontro dominical. Assistência espiritual que viemos buscar nesta casa que nos acolhe com muito carinho. Nós estamos no Grupo Espírita de Assistência Mediúnica, GEAM, fundado em 1995, com relevantes serviços prestados à comunidade onde nós nos encontramos, bairro de Santana, Zona Norte da cidade de São Paulo. Nós nos saudamos a todos aqueles que se encontram aqui conosco, na lanchonete, na área de convivência, demais dependências da nossa casa, e em especial aqueles que nos acompanham pelas transmissões e pelas gravações à disposição no canal YouTube, Grupo Espírita GEAM. É o nome do nosso canal no YouTube, onde se encontra não apenas a reunião de hoje, mas as palestras anteriores, sempre focalizadas no Evangelho de Jesus. É com Jesus em nossos corações que nós vamos pedindo a todos para desligar os aparelhos telefônicos e celulares, mantê-los desligados no modo avião. Tem um aviãozinho no seu celular? Aperta nele. Nós vamos decolar para um mundo melhor, que começa nesta casa. Pequena amostra do mundo de regeneração que nos aguarda um dia, se fizermos por merecer nele habitá-lo. O passaporte para residir neste mundo é a caridade. Fora da caridade não há salvação. O termômetro marca 22 graus aqui na Zona Norte. O sol das almas, que é Jesus, encontra-se entre nós, aquecendo o nosso coração, nos consolando, nos dando ânimo, sustentação e esperança. A luz que vem do sol das almas, que é Jesus, ilumina o nosso caminho, evitando que nós caiamos nas armadilhas que são preparadas muitas vezes pelo nosso próprio pensamento invigilante. Nós vamos dando início aos trabalhos desta manhã, costumamos lembrar sempre as palavras abençoadas de Jesus. Quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Na certeza da presença de Jesus espiritualmente entre nós, foi Ele mesmo quem assegurou. Convidamos a todos para fechar os olhos suavemente, neste momento de prece. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para que possamos distinguir a verdade da impostura. Senhor, afastai também os espíritos maléficos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, Senhor, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vieram nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos de todos os pensamentos de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, Senhor, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários. Se nesta reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o do bem, Senhor, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se vierem com intenções maléficas. Rogamos nesse instante, especialmente, ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes,
nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Graças a Deus. Nós damos, por assim, iniciados os trabalhos de assistência espiritual, os trabalhos de psicografia, os trabalhos de pintura mediúnica, que serão realizados posteriormente nesta casa. Mas vamos ainda em preparação. E o que é a preparação espiritual? É uma formalidade? Não há formalidade no Espiritismo. Os espíritos se apresentam fraternos. A preparação espiritual tem por objetivo elevar o nosso pensamento na direção de Deus. Nós vamos fazer a leitura a seguir de um capítulo do livro Sinal Verde, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Uma publicação, é sempre bom assinalar, aqueles que desejarem buscar nas livrarias, uma publicação da Comunhão Espírita Cristã, de Uberaba, Minas Gerais. Aliás, fundada por Chico Xavier quando se muda de Pedro Leopoldo, em 1959, para Pedro Leopoldo, uma pequenina cidade de Minas Gerais naquela época. Ele se muda para Uberaba e lá vai fundar a Comunhão Espírita Cristã, responsável pela edição do livro, e depois, em seguida, a Casa da Prece, onde o Chico trabalhou até a sua desencarnação. Convidamos nesse instante nosso companheiro Cláudio Lino, que faz parte do Colégio de Médiuns, para fazer a leitura do livro Sinal Verde, que merece a nossa melhor reflexão. Bom dia a todos. Eu vou ler aqui o livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 27. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Graças a Deus. Muito obrigado. E nós ainda continuamos em preparação espiritual, buscando elevar o nosso pensamento. Mas elevar o pensamento, o que é isso? Precisa de elevador para elevar o pensamento? Se houvesse um elevador que levasse o nosso pensamento, seria ótimo. Seria automático. Bastaria digitar. Eu digitaria o último andar, para estar o mais elevado possível. Tal elevador existe. O que eleva a nossa alma é o pensamento dirigido ao mais alto. Veja, o que eleva a nossa alma é o pensamento dirigido ao mais alto. Mas o que é o mais alto? O mais alto é Deus. O pensamento elevado a Deus, o pensamento reverente, o pensamento de resignação diante daquilo que nós não podemos mudar, o pensamento atuante, fraterno e caridoso diante daquilo que está ao nosso alcance transformar. Se nós temos um terreno que pode produzir um bem, pode produzir verduras, pode produzir hortaliças, legumes, o que nós vamos fazer? Eu tenho preguiça, não vale a pena. Não vale a pena plantar, não vale a pena todo esse esforço, porque é muito trabalho, os bichos comem. Aquele que diante de um terreno que está entregue às suas mãos para fazê-lo produzir e não faz, está com o pensamento detido na preguiça, no conformismo, muitas vezes na revolta da situação na qual se acha incluso. O pensamento, quando se eleva a Deus, olha para um terreno que precisa ser trabalhado e o faz com fé, com perseverança, com coragem, com determinação.
Nós precisamos elevar o nosso pensamento nesta manhã, porque todos nós viemos buscar assistência espiritual. Não apenas o passe, mas tudo que compreende a fluidoterapia, que é a terapia espírita que vai nos assistir na manhã de hoje. E nós precisamos apertar aquele botãozinho, digitar aquele botãozinho interior e elevar o nosso pensamento na direção do mais alto. Jesus nos auxilia. Jesus, nosso divino amigo. Jesus, o divino Rabi da Galileia, aquele que foi tão grande que não coube na história. Ah, mas eu não acho Jesus. Uma senhora me disse, Jesus não está, as biografias não estão na enciclopédia, no livro de história. Eu digo, não está no livro de história, mas ele dividiu a história antes dele e depois dele. Jesus nos ajuda nesta manhã a elevar o nosso pensamento a Deus, pois o pensamento elevado a Deus se purifica, se revitaliza, se reconforta, se reanima. Nós estamos especialmente no 23º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Moral Estranha, onde há algumas passagens que causam, como diz o próprio título, causam uma certa estranheza àquele que o lê talvez pela primeira vez e que não compreende as palavras de Jesus. Em especial, está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Palavras que são motivo de nosso breve comentário. Não se trata de um estudo. Os estudos são realizados nas escolas doutrinárias desta casa. Às terças-feiras, aos sábados, às sextas-feiras, são dias de aula. Hoje é um dia de assistência espiritual e, portanto, de reflexão íntima. E nós aqui estamos reflexionando na esperança de que nos acompanhem nestes breves instantes de meditação que nós queremos dividir com todos. O título, Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Sim, foi Jesus quem falou, como eu disse, está em Lucas. Assinala-se neste capítulo, textualmente, as palavras que estão no Novo Testamento. Como eu disse, Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. E Lucas diz assim, Jesus disse a um outro, segui-me, venha comigo. E a criatura lhe respondeu, Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Ah, meu Deus do céu! Jesus teria faltado com respeito a um morto, a uma criatura, a um cadáver que estava ali, sendo velado pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, pelos seus amigos? Jesus desrespeitou esse moço que queria cumprir o seu dever filial de enterrar aquela criatura pela qual ele tinha grande estima? De forma alguma. Jesus nunca faria isso. Espírito puro e perfeito. Aliás, assinalado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 625. Para aqueles que não sabem, no Espiritismo com Allan Kardec, Jesus é nosso modelo, é nosso guia. Não é Kardec. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, o editor, aquele que coligiu, que revisou, que ampliou, que publicou, que acompanhou, que distribuiu as obras básicas trazidas pelos espíritos de luz. Nosso modelo e guia no Espiritismo, com toda a reverência moral a este homem de estirpe de ordem elevada, Allan Kardec, cujo trabalho determinante foi necessário para a contextualização do Espiritismo, que está em tudo e está em todos. Mas o nosso modelo e guia é Jesus. E Jesus estaria desrespeitando alguém? Deixa aqui lá, que ele está morto mesmo, não é? Você vem comigo, vamos pregar o reino de Deus. À luz do Espiritismo, nós vamos, nesse instante, entender, a partir
das informações que nós temos trazidas pelos Espíritos de luz que estão nesta passagem focalizada, como eu disse, no 23º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Moral Estranha. O que Jesus disse a esse rapaz? Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Quanto a ti, venha comigo e vamos levar à luz aqueles que querem nos ouvir. Veja, os mortos assinalados por Jesus são aquelas criaturas que ainda não abriram os olhos, não renasceram espiritualmente para entender a verdade espiritual. E ficam muitas e muitas vezes detidas junto aos despojos mortais, ao cadáver, onde o espírito não mais se encontra, debulhando-se em lágrimas, que são inúteis, porque causam transtorno àquele que faleceu, àquele que desencarnou, não lhe acrescentam nada. Ao contrário, lhe dão angústia, tormento e tristeza, porque não se fazem ouvir, não conseguem falar, não conseguem dizer para aquele que chora a sua morte, e não morreu, a morte do corpo físico, não tem forças, não tem elementos, não tem o instrumento material para dizer para a pessoa que chora ao lado do túmulo: eu não morri, para com isso, que bobagem, eu estou melhor agora do que estava quando estava encarnado, eu estou indo para um mundo melhor, onde eu vou ser recebido, amparado, instruído, onde eu vou ser auxiliado. Pare de chorar, pare de reclamar. Eu é que tenho que chorar por você, que continua nesse vale de lágrimas, neste mundo de expiação e provas que é a Terra. Se fosse possível, seria assim. Mas não é possível. Porque aquele que perdeu o corpo, perdeu o instrumento por intermédio do qual poderia comunicar-se com os chamados vivos, entre aspas. Pois todos nós estamos vivos, o espírito está vivo, é eterno. O espírito não tem prazo de validade, o corpo sim, porque é matéria, perecível. O que Jesus estava dizendo é que nós não devemos, em excesso, cultuar o corpo, o cadáver, o despojo material que vai ser devolvido à terra e assimilado pela terra. No Antigo Testamento está lá: és pó, e ao pó retornarás. O corpo é pó, mas o espírito não. Jesus disse: o espírito sopra como o vento para onde quiser. E nós iremos, quando nos desvencilharmos do corpo material, nós iremos para onde o nosso pensamento, o nosso merecimento nos levar espiritualmente. O que Jesus sugere é aquilo que nós fazemos em relação ao espírito, aquilo que nós fazemos em relação às lembranças daqueles que faleceram, que desencarnaram. Nós temos em nossa casa um livro que pertenceu ao vovô, objetos que foram manipulados por ele, um quadro, uma peça do mobiliário que pertenceu a ele e que, por herança, nos coube nesta encarnação. Então, quando nós olhamos para aquele objeto, para aquele livro, para aquele móvel, para aquela cômoda, a gente diz: foi de vovô, puxa, vovô, Deus abençoe que ele esteja bem. Nós nos lembramos de um parente a partir das lembranças que nos trazem os objetos que estão à nossa disposição. Nós não estamos cultuando o cadáver, nem nos debulhando em lágrimas no cemitério, porque não é no cemitério que o vovô se encontra. Graças a Deus, ele já se encontra no mundo espiritual, aonde o seu mérito o levou a residir. O que Jesus está dizendo a este jovem? Que ele tinha uma missão muito maior, porque ele acreditava em Jesus. E cumpria-se que ele fosse levar a luz para abrir os olhos daqueles que estão mortos à realidade espiritual. É o que nos cabe nesta encarnação. Nós que conhecemos o Espiritismo, nós que estamos aqui num trabalho de psicografia, na esperança de receber dos benfeitores espirituais mensagens que reconfortem o nosso coração, nós estamos com os olhos abertos. Nós estamos vivos para a luz
penetra em nossa alma, toca o nosso coração e fala a nossa razão. Agora, e aqueles que estão lá fora, preocupados apenas em comer, em beber, preocupados apenas e tão somente na satisfação das necessidades materiais? Quando perdem alguém na família, não tem uma doutrina de luz que lhes ampare o coração. Eles ficam aflitos, transtornados, desequilibrados. Muitas vezes necessitam de tratamento médico para poder readquirir o equilíbrio mental diante da perda de um ente querido, que não sabem preencher pela esperança que é certeza de que estão num mundo melhor, amparados. Eles é que deveriam estar chorando por nós, e não nós por eles. O que Jesus diz: deixai os mortos enterrar os seus mortos. O espírito já não está mais naquele corpo cadavérico. Na antiguidade, perguntaram ao filósofo, desafiando-o, pois a criatura que perguntava desejava expor ao ridículo o filósofo, que certamente acreditava não lhe responderia convenientemente a pergunta. E lhe perguntou ao filósofo: então, me explica o que é vida. E o filósofo, na humildade, porque aquele que mais sabe é o que sabe que tem muito que aprender e que pouco sabe, e que deve se recolher à sua humildade, respondeu: queres saber o que é vida? O que é a vida? Sim, eu quero saber, me explique. Mas seja explícito, me conte o que é, me convença. Quero ouvir o que é a vida. Esse não há necessidade de palavras. Se queres saber o que é a vida, contempla um cadáver e o saberás. Então a gente sabe que é a vida espiritual que dá movimento, que dá dinamismo, que dá força, que dá ânimo, não é? Ao corpo material. O corpo material é apenas a vestimenta do espírito, que nós usamos, que nós estamos usando nesta encarnação. Como temos a roupa, o vestuário que estamos usando nesta manhã, nós não vamos nos afligir, nos debulhar em lágrimas, nos atirar no chão desesperados, se porventura perdermos a nossa vestimenta, ou se ela for danificada e não pudermos mais usá-la. O que nós vamos dizer? Perdi a camisa, mas tudo bem, eu tenho outra, não é? E se não tiver outra, eu posso adquirir outra. Eu não vou fazer drama por causa de uma peça de vestuário que foi perdida ou danificada ou está inutilizada por alguma razão. Quando nós perdemos o corpo físico, quando ele está inutilizado por alguma razão, por algum acidente, por algum dano à nossa revelia, ou mesmo provocado por nós, nós teremos à frente outras vestimentas, outros corpos materiais que são empréstimos de Deus. Precisamos, portanto, estar como as aves dos céus, alegres e felizes, quando enxergamos a luz que alcança o nosso interior e que nos dá asas para voar mais alto e enxergar as coisas do alto. Porque aquele que contempla apenas as pedras do caminho pouco conhece da geografia do local onde ele se encontra. Lembrando que os grandes desbravadores dos mares, para encontrar os seus caminhos, para direcionar as suas caravelas, olhavam para o alto, para as estrelas, e faziam os seus cálculos de acordo com o posicionamento dos astros. Que nós possamos, na manhã de hoje, eleger Jesus como o astro da nossa constelação espiritual, ele que é o sol das almas. Vamos, portanto, abrir os nossos olhos para a realidade espiritual, que é a única e a verdadeira vida. A vida na matéria é importante, é determinante, mas a vida espiritual é a verdadeira, é a definitiva. Voltaremos para cá, certamente, por força dos nossos comprometimentos morais, por força das nossas necessidades evolutivas. Mas não vamos nos entregar aos exageros das emoções diante das perdas que tivemos, que temos ou que teremos. Que seja feita a vontade de Deus. Nós temos prazo de validade aqui na Terra.
e nos cumpre trabalhar enquanto aqui estivermos, para que quando chegar o momento do nosso retorno à verdadeira pátria, o mundo espiritual, nós estejamos em paz com nós mesmos e que Deus nos ajude a dizer um dia: fiz o que pude, eu fiz o que estava ao meu alcance. Deixo a Deus o julgamento da minha alma. E vamos em frente, pois novos capítulos da nossa história irão se desenrolar. Nós vamos, nesse instante, pontualmente, agradecendo a Deus nosso Pai, os Espíritos benfeitores que aqui se encontram, que estão nos ajudando nas reflexões espirituais e que nos acompanharão neste momento de vibrações. Para quem está conosco pela primeira vez e ainda não sabe o que são vibrações, nós explicamos. Vibrar é torcer pela felicidade do próximo. Vibrar é desejar o sucesso do próximo. Vibrar é desejar saúde para o próximo. Vibrar é pretender pelo nosso pensamento acrescentar, dinamizar forças que poderão auxiliar aquele que está sendo referido num roteiro que será lido nesta manhã pela nossa irmã Cristina. Vibração é pensamento direcionado para o bem. Pensamento é onda eletromagnética que percorre o espaço na direção do seu objetivo. E o nosso objetivo é abrir o coração, distribuir esta riqueza imensa que temos dentro de nós, que são os nossos votos de saúde, amor, felicidade, que geralmente entregamos apenas àqueles que estão pertinho de nós, os nossos entes queridos. Trata-se nesse instante de direcioná-los para todos aqueles que serão aqui mencionados neste roteiro de vibrações em nome de Jesus. Em tranquila serenidade e confiantes no nosso divino amigo Jesus, vibremos. Vibremos pelos dirigentes de todos os países, em especial por aqueles que se encontram em conflito. Vibremos pelos nossos governantes. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos presidiários, principalmente pelos espíritos que ainda se encontram ligados à extinta casa de detenção, onde hoje funciona o Parque da Juventude. Vibremos pelas crianças e idosos abandonados, pelos jovens transviados. Vibremos por aqueles que se acham diante de provas dolorosas. Vibremos pelos religiosos para a sua confraternização. Vibremos pelos nossos companheiros de trabalho, de estudo. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e por aqueles que nos consideram seus inimigos.
Vibremos neste instante pelos nossos familiares. Vibremos por todos os dirigentes, colaboradores, alunos e assistidos desta casa espírita. Vibremos por todos aqueles cujos nomes se encontram em nossa urna de vibrações. E por último, agradecemos aos mentores por acrescentarem à nossa água os fluidos magnéticos que mais necessitamos para a manutenção ou para o restabelecimento da nossa saúde. Que assim seja. Vamos a seguir para aquele momento mediúnico do nosso trabalho, onde um dos integrantes do nosso colégio de médiuns foi escolhido na manhã de hoje para receber a palavra do Espírito Benfeitor. Trata-se da ocorrência mediúnica, fenômeno mediúnico, considerado hoje, chamado hoje como psicofonia, mas que no livro dos médiuns de Allan Kardec, na antiguidade, era conhecido como mediunidade falante. O que acontece? O médium ou a médium recebe o espírito benfeitor, ao qual se envolve fluidicamente, de perispírito a perispírito, de corpo espiritual a corpo espiritual. E por intermédio desta ligação, que é fortuita, que é passageira, o espírito benfeitor fala por intermédio da médium. O Espírito manifesta-se de viva voz por intermédio do médium. Não se trata do pensamento do médium, mas da voz do médium. O pensamento é do Espírito comunicante que deseja trazer a sua mensagem de reconforto espiritual dirigida coletivamente a todos nós. Vamos envolvendo a nossa irmã nesse instante, que tem esta tarefa em suas mãos. Caros amigos, caros irmãos, ainda causa estranheza aos povos da terra a orientação do Cristo. Amar aos inimigos, perdoar as ofensas, esquecer o mal, trabalhar pelo bem. Após tantos séculos, o Evangelho do Cristo ainda causa estranheza a muitos dos seus próprios seguidores. Os tempos são chegados. E que tempos são esses? São tempos da queda das ilusões, as ilusões passageiras da matéria, da satisfação dos sentidos, das alegrias irrefletidas, dos distúrbios emocionais que agravam ainda mais o estado consciencial do ser. É tempo de despertar, meus amigos. A condição que cada um de vós se encontra é resultado da vossa própria sementeira. Conscientes disso, é hora de escolher novos rumos, novos pensamentos, novas atitudes. Ainda causa estranheza a todos aqueles que são orientados a seguir com destemor a solicitação do Mestre.
para a verdadeira felicidade que todos vós necessitam, é preciso abrir mão dos desejos egoístas, da vaidade, do orgulho. Renunciar em benefício do semelhante. Ainda causa estranheza todos esses ensinamentos. Sair da zona de conforto, ampliar a consciência, tomar decisões mais acertadas. Esse é o desafio para todos os espíritos, especialmente para os espíritos ainda encarnados. A sua vida futura depende do que está fazendo hoje. Que todos possam ser desbravadores de uma nova vida, acolhendo em seu íntimo a mensagem do Cristo, para que não cause mais estranheza as palavras do Mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Graças a Deus. Nós agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco e que virão comunicar-se conosco por intermédio da psicografia, da pintura mediúnica e da assistência espiritual. Rogamos a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, desta casa espírita, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Nós desejamos igualmente que as instruções que recebemos e que receberemos sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Graças a Deus. Assim nós damos por encerrado os nossos trabalhos aqui na tribuna e nós queremos nos despedir daqueles que estão nos acompanhando por intermédio do canal do YouTube, desejando uma semana de muita paz e de muita luz. Lembrando sempre a necessidade das afirmações positivas. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Muita paz a todos. Graças a Deus.